Irmãos, vamos estar entrando então para a palavra de Deus, amém? Eu vou estar trazendo uma palavra bem simples, né? Mas eu sei que ela vai trazer um resultado muito grande, amém? Se encontra em Lucas, vamos estar lendo aqui o livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, amém? Aqui os irmãos já escutaram muito, né? Pregações sobre a cura de 10 leprosos, amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor nesta noite. Vamos ver, né, o que o Senhor tem para nós nesta noite. Amém? Vamos lá. A cura de 10 leprosos. Versículo 11. Né? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Os irmãos podem estar tomando assento. Né? Aqui estou vendo mais uma vez o Leandro, né? Fazia tempo que a gente não via, né? Uns 2 meses, né? Conheci ele pouco tempo. Sou feliz, né? Estar aqui na igreja de Deus. Amém? Irmãos, vamos estar falando um pouquinho sobre isso daqui que aconteceu, né? Aqui a gente vê nos primeiros versículos, né, que acontecendo que indo a Jerusalém passou pelo meio de Samaria e da Galileia, né? A gente vê, conforme a gente vai estudando a palavra do Senhor, quando a gente começa a estudar, né, todas as culturas do povo naquele tempo, a gente vê que esse caminho não era um caminho comum de se fazer o povo israelita, né? Mas Jesus, ele decide então fazer esse caminho, né? Ele passa pelo meio, né? Meio de Samaria. E ali ele encontra, então, 10 leprosos, né? Aqui a gente vê, né? Conforme a história, a gente consegue ver que quando se pegava a lepra naqueles tempos, né? A gente via que o homem, os homens, né? Independente da sua classe social, independente se era rico, independente se era um rei, ou se era um pobre, ou um mendigo, ele tinha que se isolar. Era condenado praticamente quando se pegasse essa lepra, né? Porque não havia cura e era algo que era contagioso. Então, a sociedade excluía esses homens, independente do seu cargo, independente se ele era rico ou pobre, ainda assim ele tinha que ficar excluído. Aqui a gente vendo que esse povo, né, que era excluído, né, com a lepra, ele era um povo que, né, se ajuntava em pequenas aldeias para poder sobreviver. Entre eles, né, faziam um acordo ali, moravam, buscavam comida juntos, né? Todos leprosos, né? Independente de raça, de cor, estavam ali, eles se uniam, né? Estavam sempre unidos, buscando sobreviver a essa condenação. E naquela época eles olhavam essa doença como uma condenação, uma maldição para esse homem ou para essa mulher. Como não havia cura, aqueles que eram os sacerdotes, que na época eram os médicos e aqueles que examinavam esse povo, quando eles davam o decreto de que havia lepra, imediatamente a pessoa tinha que sair, né? Rápido da cidade, né? E ali a gente via que eles então entravam naquele processo de purificar o local. Então ia até a sua casa, analisava, examinava, né? A gente vê que, então, quando era identificado que essa pessoa estava com lepra, ela então tinha que ser excluída, tinha que então ficar, né, isolada, junto com os outros, né? E aqui eu vendo, analisando, estudando, né, meditando, a gente consegue identificar esses 10 leprosos como nós, né, o homem, o ser humano. A lepra
né, ela tinha esse significado de pecado. Toda vez que mencionava lepra, né, às vezes ela tinha sempre esse significado, é o pecado. E nós, homens, né, diz a palavra do Senhor, nós estamos, né, excluídos da glória de Deus porque nós pecamos. E a gente se encontra exatamente igual a esses 10 homens, 10 leprosos. Estávamos em pecado, estávamos condenados, né, a morrer. E a gente vê que naquele tempo não tinha cura, não tinha nada, né? E aqui, né, estudando mais a fundo, a gente consegue ver que, independente se era, a gente vê ali nos finais, né, dos versículos, a gente vê que a gente encontra um estrangeiro, samaritano, que na época, né, Israel com Samaria, puxa, pode esquecer, amizade sem chance, né? Era um povo que se odiavam, os israelitas olhavam para eles como algo, né, que podia jogar fora. E havia essa briga entre eles. Mas quando a gente vê, né, esses leprosos, a gente consegue ver que, independente do que era, estavam ali juntos, israelitas e samaritanos também, né? Conforme a gente vai estudando, vai lendo a palavra, a gente vê que eles se juntam para se ajudar a sobreviver, a passar por essa luta, a passar por essa condenação. Estavam juntos, mais unidos, né? E ali a gente consegue perceber que o homem realmente só cai o orgulho dele quando ele está na dor, quando ele está condenado e quando ele reconhece que já não tem mais saída. Então a gente consegue ver que o homem, para ele chegar a esse ponto, né, de ter uma dor para reconhecer, o seu coração estava muito frio, estava muito, né, praticamente já era pedra o seu coração, né? E a gente consegue ver, através dessa vida desses homens, desses 10 leprosos, que independente das suas rixas, não existia mais barreira social entre eles, né? Se era samaritano, se era isso, se era aquilo, estavam ali todos juntos, né? Todos buscando e lutando junto. E a gente vê que eles então se unem e vê que Jesus estava passando. Jesus não passava para aquele lugar por, por, não, por coincidência, ele sabia o que ele ia encarar, né? Ele sabia o que ele ia enfrentar. E ele sabia que ali precisavam aprender algumas lições, né? E aqui a gente vê que então esses 10 homens, eles se unem então entre eles e começam a gritar em alta voz, né? Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Não era misericórdia de mim, não era individual, não era singular, mas era um plural. Eles se uniram e clamaram ao Senhor. Quando o pastor falou para mim que estava fazendo essa campanha, né? É uma campanha que o pastor está fazendo, né? A gente vê que toda campanha ela tem um propósito, ela tem algo que quer alcançar, uma bênção que quer recolher. E a gente vê que quando começa então a fazer essas campanhas, parece que não, mas a luta vai subindo, vai aumentando, porque o diabo não está nada contente com isso. E conforme a gente vai orando, vai enfrentando essa guerra de dobrar os joelhos e clamar ao Senhor, mais e mais o diabo vai fazendo aquela pressão, e vai pressionando, até que o povo já chega, já vou parar de participar das orações, o negócio está ficando cansativo, o negócio está, né, minha família já está começando a ficar complicada. Isso são oportunidades que o diabo começa então a usar. Oportunidades, o estresse do trabalho, todas essas coisas, o diabo ele é expert em fazer isso. Ele vai usando cada buraquinho para poder te derrubar. E a gente vê que quando o povo estava unido, né, eles clamaram em alta voz, aquilo chamou a atenção de Jesus. Porque não era um clamando, mas sim 10 clamaram. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando a gente começa a participar das orações, das campanhas, eu começo a ver essa parte de que quando nós dobramos os nossos joelhos, né? Ou quando nós pedimos algo ao nosso Pai, né? Ao nosso Pai, vamos lá, o nosso Pai terrestre, né? Eu peço a Ele, Pai, me dá um violão, hein? Né? Me dá um teclado, alguma coisa, né? Eu falando sozinho é uma coisa,
Mas quando eu busco apoio da minha irmã, eu falo, vem cá, vamos lá pedir um violão para o meu pai, para o nosso pai lá, vamos lá, vamos lá. A gente vê que são dois pedindo um violão. A gente vê que tem mais força. Então, quando é um justo clamando, quando é um justo dobrando o joelho, enfrentando a luta, é um peso. Mas quando é a igreja dobrando os joelhos e enfrentando essa luta da oração, porque é uma guerra, quando você dobra os joelhos, você vai enfrentar a sua carne, você vai enfrentar o seu cansaço, você vai enfrentar isso para clamar ao Senhor. Agora, quando junta a igreja toda, participando das orações, das campanhas, é como se todo mundo estivesse pedindo a Deus uma bola, algo simples, algo que ele pode fazer. Então a igreja clama, e não é um filho, são 10, são 20, são 30 filhos pedindo uma coisa ao Senhor. O peso é diferente. Por isso que essas campanhas é algo que edifica a igreja, é algo que é, sim, trabalhoso, é, sim, dificultoso, é uma guerra. Mas quando nós perseveramos, quando nós se unimos, então a bênção é derramada pelo Senhor, amém? Então a igreja, né, eu sei que está há um tempinho já fazendo essa campanha, né? Muitas lutas vão surgir, muitas, às vezes, talvez um momento é uma derrota, mas no futuro mais próximo você vai ver que foi uma vitória, amém? Então não desanime, persevere. Aqui a primeira lição é união, se unir, né? Se unir todos juntos. E a dor, nesse momento aqui, a gente vê que essa condenação, então, fez com que eles se unissem e clamassem ao Senhor. Filho de Davi, tenha misericórdia de nós, respeitando as leis que estavam escritas em Levíticos, né? Essas leis que os leprosos tinham que seguir. Porque se não seguissem, era perigoso eles serem apedrejados, mortos, por não seguir essa lei. Porque eles colocavam em risco muitas vidas, né? Não era só a vida deles, mas sim de toda a sociedade ali em volta. Então, o que acontece? Aqui existiam certas leis que eles precisariam cumprir. Quando a gente vê eles gritando de longe, né? Muitos falam que é 100 passos ou 15 metros, né? Mas a gente vê que havia uma distância entre eles. E talvez se um gritasse, talvez Jesus não escutava. Mas quando os 10 gritou, deu aquele peso, né? E Jesus então eles têm então a atenção de Jesus. Então eles falam, né? Senhor, nos salva, nos cura, né? Tenha misericórdia de nós, né? E aqui, talvez o pensamento deles, né? Era que Jesus não fosse tão frio assim com eles, né? Talvez a gente vai vendo a situação, se eu tivesse no lugar dele, né? Sabendo que Jesus curava, que ele colocava as suas mãos, Jesus colocou a mão no leproso e curou ele, né? Colocando, não se importando em colocar as suas mãos, não se importando se ia contaminar ou não. E a gente vê que nesse caso aqui dos 10, Jesus então fala, vá e mostre aos sacerdotes, que naquela época era médico, doutor, né? Era juiz, era cabeleireiro até mesmo. Ali para ser sacerdote ali naquela época, o homem tinha que ser habilidoso. Tinha que saber fazer de tudo. E ali eram eles que davam decreto. Interessante também que se um sacerdote também pega a lepra, ele também está debaixo da lei, igual todo mundo. Vai e se exclui. Então, independente, irmãos, da classe social, pegou a lepra, ele era automaticamente excluído da sociedade. E aqui a gente vê que Jesus, então, manda eles ir. Talvez, né, eles esperavam algo mais, uma cerimônia mais bonita, né? Fala assim, os 12 ficam desse lado, esse fica desse lado, fazia lá as orações, né? Talvez eles estavam esperando isso, né? E muitas vezes, quando a gente pede algo para o Senhor, ou a gente quer uma bênção, a gente espera que ela venha de um jeito. Tem uma expectativa nossa, tem uma perspectiva nossa, né? Mas a gente vê que, como o Senhor diz na palavra, né, dele mesmo, né? Os meus pensamentos são mais altos do que os seus, né? O que eu tenho para você é muito melhor do que você pensa, do que... Então, você vê que o que o Senhor tem para nós é algo muito grande, é algo maravilhoso. E aqui, esses 10 leprosos, né? Talvez eles esperavam uma cerimônia, ou algo que Jesus fizesse para que eles, né, tivesse aquele momento, né,
o Senhor ele colocou a mão em mim, né? Eu toquei nele, né? Ele falou isso, falou aquilo. Mas a gente vê que Jesus não. Jesus chegou para eles e falou: vá e mostre aos sacerdotes. Irmãos, aqui a gente vê que Jesus aqui estava testando a fé deles, né? Como a gente sabe, sei que todos os irmãos aqui conhecem essa passagem bíblica, mas a gente vê que Jesus, então, testa a fé deles. Por quê? Se na lei estava escrito que se tiver alguma coisa, né, que está curando ou algo que está mudando essa pele, né, você vê que está sarando, você podia ir até os sacerdotes e falar para eles examinar você, né? Mas no caso deles, não. No caso deles, eles não estavam curados. Eles estavam ainda com lepra. E tinha uma condição. Se caso eles aparecessem dessa forma no templo, isso seria uma afronta. E era perigoso eles serem apedrejados pela sociedade. Só por fazer isso. Então aqui, a fé deles foram testadas, né? Foram testadas. Todos eles. Vá ao sacerdote e mostra. Pede para que eles vão te examinar. Aqui precisou ter fé para acreditar, confiar naquilo que o Senhor estava falando, naquilo que Jesus estava falando. E a gente vê que todas as bênçãos precisam perseverar na fé para ser conquistadas. As nossas bênçãos, as nossas orações, quando a gente faz um propósito, fala, Senhor, eu vou fazer um propósito com você essa semana, fazer jejum, quarta e quinta eu estou fazendo um jejum. Se você não perseverar nisso, irmãos, aquilo ali você acaba perdendo a bênção, né? Você precisa perseverar, você precisa matar a sua carne, o desejo da sua carne, e enfrentar essa guerra de oração. E se você não perseverar, aquilo não será conquistado, não terá nenhum valor. Você precisa ir até o fim, a sua fé precisa ser exercida todos os dias, né? Então eu falo lá em Shimotsuma, né, que a gente possa viver de uma forma onde a nossa fé, ela se exercite todos os dias. Como, né? Primeira coisa, acordarmos, orarmos ao Senhor. Isso é uma forma de você reconhecer que Deus está em sua família. É você reconhecer que Deus está presente, te livrando do mal e te abençoando no restante do dia. Por mais estressante que seja o dia, né? Ó, o Senhor vai abençoar esse dia aí. A gente passa ali no trabalho por uns estresse bravo mesmo, irmãos. Puxa vida. Mas a gente olha para o alto e fala assim, o Senhor está abençoando, vai, siga em frente. E sempre exercitar essa fé. Então, essas são pequenas coisas que a gente adapta em nossa vida e a gente consegue, então, amadurecer na fé. A gente consegue, então, ser mais maduros, começam a amadurecer, a entender mais, né? A não se apavorar quando vem um problema, a não ficar assustado quando acontece algo que, né, uma maldição, alguma coisa, né? Você sabe que o Senhor está contigo. Você sabe que está faltando dinheiro? O Senhor está comigo, não vai faltar não. Vai dar certinho, não vai faltar não. Então, são essas coisas que a gente tem que colocar em prática. A gente começa a exercer. Desde dízimos, as ofertas, isso são atos onde nós exercitamos a nossa fé. O dízimo é algo que nós reconhecemos que tudo vem do Senhor. E estamos entregando a Ele apenas os 10% de tudo, né? De tudo que nós recebemos. E muitas bênçãos vêm só desse ato. Então as pessoas às vezes falam, não, eu estou perdendo, né? Eu estou pagando algo para o Senhor. Mas a gente entende que não, que isso é um reconhecimento de que tudo que você tem, e a sua saúde, o seu trabalho, vem do Senhor. Então, né, são essas pequenas coisas que nós adaptamos em nossa vida que começam, então, a nos fortalecer, né? Sermos cristãos mais fortes, né? Não apavorados, né, com as lutas. Se o diabo vem de encontro, você tem autoridade para ir em nome de Jesus, você tem essa confiança. Isso tudo é algo que você constrói aos poucos. Você vai construindo, e ali então se torna algo forte, né? Uma espada, um escudo, né? Algo forte que você pode usar. Amém? E a gente vê que esses 10 leprosos, mesmo ainda com essa lepra, né? Jesus então fala para eles, vai, né? E ali então começa então exercer a fé de cada um deles, né? Se um deles voltasse para trás, irmãos, eu acredito que todos eles voltavam, porque do jeito que estava ali,
Um estava puxando o outro, seus irmãos veem. Um estava puxando o outro. E aqui a gente tem que, na união, né? Essa união aqui, a gente vê que foi um exemplo para nós. Como igreja, nós devemos se unir, assim como esses 10 leprosos. Independente, né? Se era estrangeiro ou não, mas unir com um propósito, né? Se eles acreditavam que Jesus falou assim, vai, mostra, né? Então vamos lá. Vamos mostrar para esse sacerdote aí. Então eles foram, né? A gente vai vendo em Levítico, né? Tem ali os costumes, então. A gente consegue entender muitas coisas, muitos detalhes do que eles passaram, estudando os costumes dos judeus. Né? E, nesse caso, para que eles entrassem novamente na cidade, eles iam tocando um sininho, né? Carregava com eles, então, eles tocavam o sininho. Todos que escutavam esse sininho já entravam para suas casas, fugiam, né? Porque sabia que ali estava vindo um grupo de leprosos. Então, eu pergunto para os irmãos, houve humilhação ou não houve? Houve algo que eles tinham que perseverar e confiar no que Jesus falou ou não? Então a gente vê que esses homens, eles insistiram, perseveraram na fé deles. Independente, eles sabiam que eles iam enfrentar essa humilhação, porque é uma humilhação muito grande, e ainda com o risco de morrer. Mas a gente vê que quando eles chegaram próximos, então, indo eles, né, foram salvos. Se aqui um deles, então, tivesse voltado, perderiam, então, a sua bênção. Então, indo eles, receberam, então, foram salvos, foram sarados, né? E a gente vê aqui que, no tumulto, talvez, né, ali da situação que estava acontecendo, porque eles entraram, foram até o templo, irmãos. Naquela época, o templo, todos os dias, era frequentado por muita gente, era muita gente. E chegar 10 leprosos e falar que foram curados, aquilo ali talvez juntou uma multidão, né? Talvez juntou toda aquela multidão. E muitos, com alegria, né, que eles tinham de ter recebido a bênção, essa alegria, algo que eles receberam, né, foi uma bênção que eles receberam, né? E eles se esquecem de onde, né, veio a bênção. A gente vê aqui que o ponto mais importante que nós temos, né, em nossa vida cristã é reconhecer o Senhor em todas as coisas, né? A gente vê que a sua fé dos 10 não falharam. Eles conseguiram a bênção. Todos eles ali insistiram e conseguiram a bênção. Mas apenas um volta, apenas um reconhece. E quando Jesus olha para ele e fala assim, não era 9? O que volta ainda é um estrangeiro, um samaritano, algo que, um pedido simples, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana no poço, ele pede um copo de água, ela estranha aquilo. Ela fala, como assim? Você, sendo um judeu, pede água para mim, que é uma samaritana? Você fica falando, nossa, a rixa dos homens ali era feia. Um pedido de água, ela estava num poço, estava cheio de água ali. Ele pede um copo para ela, né? A gente vê que, né, Jesus não olha para essas coisas, né? Jesus, ele veio para todos, né? E todos nós estávamos como esses 10 leprosos. Nós estávamos condenados à morte, algo impossível para o homem se salvar. Sujados pelo pecado, né? Pela lepra. Mas a gente vê que a única salvação que nós temos é o Senhor Jesus, né? A gente vê que ele foi o único, né, que veio, se sacrificou por cada um de nós, nos amou primeiro, né, e não desistiu de nós. Hoje a gente viu os louvores, né? Ele não desiste de você, ele se importa com você, né? Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. O Senhor Jesus, ele se importa com cada um de nós, irmãos. Independente, né, se nós estamos na lama, se nós estamos no alto, né? O Senhor, ele sempre vai se importar com cada um de nós. E a gente tem esse dever de reconhecer o Senhor
em todas as coisas. A gente vê que esses 10 conquistaram a sua bênção pela fé deles, né? Todos eles tiveram sucesso. Mas o que for mais abençoado foi esse estrangeiro, pois ele estava aos pés do Senhor. Então, esse daqui é o lugar mais alto que nós conseguimos chegar. É aos pés de Deus, aos pés do Senhor Jesus. É adorando, é exaltando Ele, reconhecendo Ele em todas as coisas. O Senhor tem feito muitas coisas em nossas vidas. E são poucos que reconhecem isso. A palavra que eu tenho para a igreja é esse reconhecimento. Por quê? Se nós olharmos nos 10 mandamentos da lei de Moisés, não existe agradeça ao Senhor por todas as coisas. Não existe isso. Não existe esse pedido, essa ordem ao Senhor. Por quê? Os irmãos conseguem responder? É algo que o Senhor olha muito. É algo que o Senhor observa muito. Mas não está nos mandamentos. Por quê? Porque a gratidão, irmãos, é algo que tem que ser espontânea. Ela não pode vir ordenada. Ela tem que ser algo espontâneo. Por isso que esse homem ele foi mais abençoado, porque o seu ato de vir se prostrar aos pés do Senhor e reconhecer Ele, isso é algo que o Senhor olha muito. O Senhor tem um poder infinito, Ele consegue fazer todas as coisas, são fáceis para Ele fazer. Mas esse reconhecimento, né, isso faz parte do livre-arbítrio. São coisas que é individual. Cada um tem o seu coração, cada um tem os seus pensamentos, cada um tem a sua forma de dar carinho, de atenção. E o Senhor, Ele ama cada um individualmente, conhecendo todos os nossos caminhos. E Ele espera que você volte e reconheça Ele. Ele espera que você, então, né, ali esteja adorando, né, reconhecendo. A sua vida, ela vai começar a mudar quando você começar a se prostrar aos pés de Deus. Quando você se prostra aos pés do Senhor, é que está a maior bênção, amém? Irmãos, não tenha medo das lutas, não tenha medo dessas dificuldades. O Senhor estará conosco todos os dias de nossas vidas. O Senhor, Ele fala, eu vou, mas enviarei um outro que ficará e ajudará vocês. A gente vê que sem o Espírito Santo em nossas vidas, a gente não consegue. O Espírito Santo precisa estar presente. E Jesus também viu isso. Jesus olhou para os discípulos e falou, eles não vão conseguir. Sozinho, não. Então eu enviarei o meu Espírito, que estará todos os dias te ajudando, capacitando, dando dons, né? Dons de profecia, dons de cura. Então, o Espírito Santo é aquele que hoje está presente aqui neste lugar. Ele está presente aqui falando conosco. Então, abra seu coração, amém? E comece a glorificar ao Senhor. Irmãos, muitas vezes a gente espera a bênção de uma forma. Quando a gente olha aquele general da Síria, né, que estava com lepra também, a gente vê que era outra nação, era outros costumes. Né? O povo de Israel, quando tinha a lepra, quando era detectada uma lepra, então, automaticamente eles eram excluídos, independente do seu cargo, independente se era um rei, tinha que ser excluído. Mas o povo da Síria não. Tinha aquele general, então ele estava com lepra exercendo a sua função. E ele chega então, e envia, né, mensageiros para que chamem o profeta, porque ele queria a cura disso, né, da lepra, né? E o profeta envia então um mensageiro, né? E o homem fica daquele jeito. Estava com uma expectativa de ser um general, o profeta iria receber ele, fazer toda a cerimônia. Então ele envia um mensageiro e aquele general fica nervoso. Ele estava a ponto de largar a bênção só por causa disso. Você vê como que o orgulho do homem ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. E quando chega num nível lá em cima, a única forma de fazer o homem cair ou reconhecer é dando tribulação, é dando prova. Irmãos, que nós aprendemos a observar. Não aprendemos com a dor, mas sim observando as coisas, amém? Não desejo dor para ninguém, né? Não desejo nada de luta para ninguém. O Senhor sabe a dose perfeita para nós, em nossas vidas, né?
Ele sabe até onde ele pode esticar a sua luta. Ele sabe até onde ele pode ir. Porque o que ele quer é o seu coração novamente aos pés dele. Ele quer o seu coração aberto para ele entrar, fazer morada, cear contigo. Então, o Senhor vai chegar de uma forma onde a gente acha que os nossos pensamentos, quando a gente pede uma bênção, a gente acha que ele vai vir de uma forma, mas ele vem de outra forma. E a gente às vezes não quer porque está vindo de outra forma. A gente perde a bênção por achar que aquilo ali está errado. Não é daquele jeito que ele pediu. Eu pedi assim, Senhor, me envia assim. Né? Mas a gente vê que tudo nós temos que falar, Senhor, né? O Senhor sabe o que é melhor para mim. E reconhecer Ele. Quando o homem chega nesse orgulho, o nível dele chega nesse ponto do orgulho, a única forma de o homem novamente voltar aos pés do Senhor é com a dor. E aquele general estava nessa situação. Ele estava com um cargo alto, mas a forma que ele falou assim, um dos servos dele ainda insistiu, falou, não, né, faça o que o profeta está falando, não vá embora, né, faça o que ele está falando, né? Então o general escuta e faz, então, o que o profeta falou para ele fazer. E ali ele fez resmungando, mas fez. Fez de uma forma brava, mas fez. Ele conseguiu a bênção, né? E ali o orgulho dele, eu sei que, né, o Senhor foi ali tratando, foi mudando o caráter. Então as provas são algo que nós precisamos enfrentar para que o nosso caráter seja moldado pelo Espírito Santo. A gente acha que a gente está bem, e aí a gente fala assim, não, eu estou tranquilo, né? O Senhor não precisa dar prova nenhuma para mim, né? Tô orando, estou indo para a igreja, estou tranquilo, né? Estou ajudando ali no louvor, estou pregando, que é uma maravilha, né? Então, dai jogo, não precisa, Senhor, dai jogo, estou aprendendo assim, né? Mas o Senhor, Ele sempre dá um tratamento especial para cada um, irmãos. Então você fala assim, nossa, quando chegar o dia da luta, quando chegar o dia da prova, o que eu aconselho aos irmãos a fazer é reconhecer ao Senhor em todas as coisas. Senhor, se o Senhor deseja assim, que seja feita a sua vontade, né? Eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. E a gente vê que esses 10 leprosos, irmãos, eles conseguiram a bênção, mas a bênção maior só veio para aquele que era estrangeiro, aquele que reconheceu que o Senhor é quem curou. Ele levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus então dá essa palavra de consolo a ele, mostrando que realmente foi essa perseverança, a fé dele, que fez com que ele fosse curado, né? Irmãos, nós devemos perseverar na fé. Devemos deixar, né, todas essas coisas, esse orgulho, né, de lado. Deixa de lado. Deixa Jesus te usar. Deixa ele falar contigo. Deixa ele te mostrar as bênçãos, as coisas que ele tem para você, as promessas que ele tem para cada um de vocês. Não deixe, né, o diabo te cegar com muitas coisas, né? Às vezes ele quer te cegar com um cargo, algo na igreja, né? Você recebe um cargo e fala assim, opa, agora eu sou presbítero, né? E muita gente, às vezes, acaba se cegando pelos cargos da igreja. Irmãos, dê o seu melhor, deixe Deus usar você. No tempo certo, sempre Deus vai usar você, amém? Independente se o irmão é um irmão, um membro normal, se está com um cargo na igreja, o que nós temos que reconhecer é Jesus em todo o tempo e as misericórdias de Deus sobre a nossa vida. Esse é o mais importante, amém? Não deixe o Senhor, né? Não deixe o Senhor de lado. Não vire o rosto quando o Senhor te der uma prova, mas sempre agradeça ao Senhor em todo o tempo, amém? Aqui a gente vê Salmos, esse Salmo 23, irmãos, é um salmo onde muita gente se confunde quando lê ele, por mais que ele seja lido. Ele lê várias vezes, mas a pessoa acaba se confundindo com esse salmo aqui. Aqui, né, a gente lê, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? O Senhor está comigo, né? O Senhor me livrará. E muita gente confunde essas palavras aqui. Olha só, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Olha que salmo bonito. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, pois tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui, quando Davi escreve esse salmo, a gente vê que a vida dele, ele tinha entregado totalmente ao Senhor, dizendo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é que guia ele, o Senhor que coloca ele em verdes pastos, é o Senhor que está direcionando a sua vida. E quando a gente lê, a gente fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Então, tem gente que fala, né, até as lutas não faltam, né? Porque as lutas, né, nos moldam. Não é exatamente uma maldição, é uma bênção. Mas esse salmo aqui é quando Davi se entrega totalmente ao Senhor, corpo, alma, espírito, totalmente entregue ao Senhor, e estava sendo guiado pelo Senhor, né? Então ele falou: independente se eu ando ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque o Senhor está comigo. Ali a gente vê que a confiança desse homem entregou ao Senhor, ele entregou 100%, né? E as nossas vidas, ela deve ser assim, entregues ao Senhor 100%, né? Entregues ao Espírito Santo, deixando o Espírito Santo guiar. Por mais, às vezes a gente fala assim: essa decisão não é muito boa não, parece ser uma decisão um pouco boba, né? Mas a gente deve confiar no Espírito Santo, né? Deixa ele trabalhar, né? Que nem Jesus, quando ele troca o caminho, ele vai por um caminho que não era costume. Ele vai por um caminho que até os próprios discípulos assustaram com isso. Eita, né? Talvez não falou nada, mas imagina a situação, né? Você está seguindo Jesus por todo esse tempo, né? Está acostumado a fazer aquele caminho de sempre. Passa pelo meio da Samaria, a gente, eita, vamos ver. Né? Mas o que eles não falaram nada e seguiram? Né? Estavam sendo guiados pelo Senhor, sabendo que uma lição eles iam aprender. Jesus, ele não perde tempo. Jesus, ele vai, e quando ele te guia para um caminho, ele quer que você aprenda algo. Então, alguma coisa que você está vivendo, talvez está difícil, é porque o Senhor Jesus quer que você aprenda algo. E enquanto você não aprender, enquanto você não se fortalecer, talvez, nessa fraqueza, o Senhor ele não vai te tirar. Mas quando você aprender, então você vai ver que o Senhor está acima de todas as coisas, que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Muita gente às vezes criticou, né? Critica os cristãos, critica o evangelho, as boas novas que nós pregamos de salvação, criticam, zombam, fala que isso é bobeira, fala que isso vocês estão vivendo no mundo da lua. Já aconteceu isso. E essas coisas, irmãos, que nós não desanimamos, que nós falamos ao Senhor: Senhor, né? Eu vim aqui, eu fiz a minha parte, né? Agora a semente está plantada, né? Plante a semente, né? Essa é a ordenança do Senhor quando ele vai. Né? Ele fala: ide por todo mundo e pregai a palavra. Esses 10 leprosos, eles conseguiram escutar de Jesus de alguma forma. Alguém estava fazendo o trabalho ali. Alguém falou que Jesus curava. Porque os homens ali, né, viviam isolados. Como que ia saber que existia Jesus, que sabia que Jesus curava? Né? Como que eles iam saber essa informação? Então, irmãos, a gente vê que tem gente que às vezes entra na igreja, a gente não olha nada, né? A gente olha assim, tipo, não conheço, né? Às vezes está se vestindo de uma forma, está com short, é uma pessoa que veio e queria escutar um pouco a palavra de Deus, né? E a gente às vezes acaba criticando a pessoa, né? Nossa, o homem veio de short, veio de regata. Mas eu quero te dizer que aquele homem, se ele chegou a esse ponto de entrar na igreja, é porque irmãos, né? Outros irmãos estavam ali. Colocou a semente, regava. O Espírito Santo regava. Colocava outra semente, o Espírito Santo ia lá, regava. E chegou a um ponto, essa semente, de brotar. Esse ponto que chega de brotar é quando aparece um irmão, uma pessoa assim, aleatória dentro da igreja, você fala assim: nossa, quem que é essa? Eu não conheço, né? Aí a gente fica meio perdido. Vamos lá, pede pro obreiro lá perguntar o nome do irmão, da pessoa, né? Pra gente apresentar. Né? Mas quando acontece isso, a gente deve glorificar e se alegrar no Senhor. Por quê? A palavra está sendo pregada.
A semente está sendo brotada, né? Então, o nosso dever é pregar a palavra do Senhor. E a semente, colocar a semente no coração dessas pessoas que são ímpias. E o Espírito Santo vai começar a regar. E quando chegar a um ponto de brotar, essa pessoa vai aparecer na igreja, né? Ou vai ser convidada por uma pessoa. Porque quando essas pessoas são convidadas por um irmão, Satanás tenta fazer de um jeito que a pessoa não vai. E acontece problema disso, e a filha está com febre, e o marido brigou com o marido, e a família não vem. Começa a acontecer essas lutas. Isso é mundo espiritual, irmãos. Isso daqui a gente só vai conseguir vencer é de joelho no chão. É fazendo essas campanhas, é insistindo na fé, e assim nós conseguimos conquistar essas bênçãos, né? É somente assim, lutando com o mundo espiritual, você tem que guerrear, tem que colocar o joelho no chão. Tem que colocar esse joelho no chão aí, e a gente assim consegue vencer essas lutas espirituais, né? Irmãos, muita gente talvez chegou, né? Encontrou os irmãos, né? Fala assim, eu conheço bastante gente, mas olha, eu tenho vergonha de falar um pouquinho a palavra de Deus para alguns, né? A gente fica um pouco assim, tem hora, né, que a gente fala, opa, peraí, acho que é melhor não falar não, espera um pouquinho, depois eu falo. Mas quando tiver essa oportunidade, algo você tem que falar a palavra mesmo, né? Independente do que vai pensar, né? Pregue a palavra, faça o seu serviço, né? A sua obrigação que Jesus deu para nós, né? Coloque essa semente, né? Então as pessoas vão começar, né? O Espírito Santo vai começar a regar através de outras vidas. É uma palavra ali, Deus está comigo todos os tempos, todo o tempo. Deus me ajuda nas minhas dificuldades. Deus cura quando eu estou doente, né? São palavras que vai vindo até aquele coração e vai começar a brotar, né? E quando crescer, nós vamos poder nos glorificar ao Senhor. Glorifique ao Senhor, porque nós conquistamos mais uma alma a Deus, né? Então nós devemos ter esse pensamento, né? Um pensamento de ir e pregar. Esses 10 leprosos, né? Eles estavam nessa situação. São 10 homens com lepra, 10 homens condenados. O homem estava assim. Jesus não desistiu de nós. Jesus então desceu, se entregou e através dele nós conseguimos, né? Ele se tornou a nossa esperança, ele abriu esse caminho para nós, e se nós perseverarmos nesse caminho, conseguiremos a maior bênção, que são uma bênção que nosso coração nem passou pelo pensamento do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós, amém? Irmão, se coloca em pé, amém?